What's up, you guys? E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver o Present Perfect, certo? Como utilizar ele e em qual situação nós vamos utilizar. Você tem que pensar da seguinte forma, galera. Imagine alguma coisa que aconteceu no passado, certo? E pode estar acontecendo agora no presente ou ter acabado, certo? Só que na frase, no contexto, não está definindo isso. Ela não indica um tempo exato aí no passado que aconteceu, ok? Como, por exemplo, assim, eu chego para você e falo: eu perdi minha chave. Então, perceba aí, eu marco na linha do tempo aqui, né, no passado, que eu perdi a chave. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, ó, perceba aí, marquei aqui, certo? Eu perdi minha chave. Só que eu não estou indicando aqui quando que eu perdi minha chave, certo? Que horas ou que dia. Então você marca aqui também no presente, certo? Porque você continua com a sua chave perdida. Então nesse tipo de contexto que você vai utilizar o Present Perfect, quando ele não dá um tempo exato, certo? Uma data exata precisa. Quando isso aconteceu, é alguma coisa que vem acontecendo do passado e pode estar acontecendo agora no presente ou ter acabado, certo? Só que está meio que indefinido, você não consegue saber. Então, nesse tipo de contexto, nós utilizamos aqui o Present Perfect, ok, galera? Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura de como isso funciona, certo? Vamos lá? Agora eu vou explicar aqui para vocês, pessoal, a estrutura do Present Perfect. Vocês têm que imaginar da seguinte forma, né? Imaginei, quando eu vou fazer uma pergunta no futuro em inglês, eu utilizo o will, né, como verbo auxiliar. No passado, did, e no presente, o do ou does, certo? Então, quando eu estou fazendo, né, uma pergunta ou uma afirmação aí na frase e ela não está definida, igual eu expliquei no exemplo anterior para vocês, eu vou utilizar o auxiliar, que é o has ou have, certo, pessoal? Então aqui, ó, no caso, quando eu estou utilizando o has ou have como auxiliar, ele não tem tradução, então você não vai traduzir na frase aí, certo, pessoal? A tradução dele, se você fosse utilizar como um verbo normal, seria ter, né? Mas quando eu estou utilizando como auxiliar, então não tem tradução. E é o seguinte, né, pessoal? Nós vamos utilizar o has aqui quando nós estamos falando do sujeito he, she e it, certo? E have nós vamos utilizar quando estamos falando desses sujeitos aqui, que é o I, you, we e they, certo? Então a estrutura vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Ó, aqui, ó, como se fosse uma frase na afirmativa, né? Por exemplo, aqui, se eu for utilizar o he, né, o sujeito he, depois vem o has, certo? Porque eu estou utilizando o sujeito he, então nós vamos utilizar o has. E depois o verbo no particípio. O que é o verbo no particípio? É aquele verbo na terceira coluna lá do inglês, né? Que, por exemplo, aqui, ó, nessa frase aqui, ó, I have seen her. Então, traduzindo aí para o português, né? Eu vi ela. Por que eu utilizei o Present Perfect nessa frase aqui, pessoal? Como dito no exemplo anterior, eu estou falando de uma coisa no passado, está agora aqui no presente, que não está definido. Eu não estou falando o dia, nem a hora, nem a data, está indefinido. Então, nesse caso, eu vou utilizar o Present Perfect, certo, pessoal? E então, a estrutura vai funcionar da seguinte forma, igual eu falei para vocês. Ó, eu estou utilizando aqui o sujeito I, certo? Então, se eu estou utilizando o sujeito I, eu vou utilizar qual auxiliar aqui? O have, certo? O I aqui nós utilizamos o have. Então, utilizei o have. Perceba que eu não traduzi ele aqui. Ó. Se eu fosse traduzir para o português aqui ao pé da letra, seria assim: eu tenho visto ela, né? Até que não ficaria fora, né? Mas normalmente nós, na língua portuguesa, nós não falamos eu tenho visto ela. Você vai falar assim: eu vi ela. Então, eu não traduzo esse have aqui, certo? Isso que mata, né, diferente de português para o inglês, porque nós não temos esse tempo, né, no português. E no inglês existe essa regra aqui, esse tempo, e eles utilizam desta forma, certo? Se você não utilizar, se você fosse utilizar aqui sem o have, para eles ficaria estranho, né? Porque você não está definindo a data nem o dia, né? A não ser que você esteja definindo a data. Se você definisse a data aqui, ó, eu vi ela agora, no caso, né? Você não precisaria colocar o have aqui auxiliar. Mas como eu não estou especificando o tempo, eu tenho que colocar o auxiliar aí, no caso, no inglês, certo, pessoal? Por isso que às vezes a gente confunde bastante aí, né, do inglês para o português. Mas não, no caso aí você não precisa traduzir o have aqui no português, certo? Então vamos lá.
Então, utilizei aqui o I, né, o sujeito. Então, estou utilizando o I. Então, o auxiliar vai ser o have. E pego lá na terceira coluna do particípio em inglês, que é o sim, né? No caso aqui ele é regular, mas a maioria dos verbos no particípio em inglês, eles terminam com ed, certo? No caso aqui, o verbo ver aqui, ele é um verbo irregular, então ele tem uma forma própria, né? Mas a maioria dos verbos em inglês, eles terminam com ed igual no passado simples. Então aqui, por exemplo, né, é ver, vi, visto, né? No caso aqui, então esse é o verbo no particípio aqui, o sim, certo? E depois você completa a sua sentença aí com her aqui, que significa ela. Então aqui traduzindo essa frase aqui, eu vi ela, né? No caso não seria eu tenho visto ela, é eu vi ela. Traduz sempre assim, sem traduzir o auxiliar aqui, que é o have, certo, pessoal? Essa vai ser a estrutura, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? I, né? No caso aqui o sujeito, depois o have, mais o verbo no particípio, aí você completa a sua sentença aqui com outras coisas, certo? Essa é a estrutura do Present Perfect. Vou mostrar mais alguns exemplos para vocês aqui, para ficar mais claro ainda na mente de vocês. Agora aqui, ó, nesse exemplo, eu coloquei aqui dois verbos para vocês, um irregular e o outro regular. Só explicando aí para vocês, os irregulares, eles têm uma forma própria de se escrever e às vezes pronuncia de uma forma diferente. Agora, os regulares, né, eles eles terminam com um ed no final, igual no passado simples, certo, pessoal? Aqui, ó, no caso aqui, ó, esse verbo read, né, que é ler, ele no presente ele fala read, certo? No passado aqui, ó, ele escreve da mesma maneira, só que ele é pronunciado de uma forma diferente, que é read. Então, no presente é read, no passado é read. E no particípio é read também. Então, percebe a diferença, né? Então, ele tem uma irregularidade, né? Por isso que ele é diferente. Ainda bem que, na sua grande maioria aqui, eles são todos regulares, né? No caso aqui, ó, trabalhar, né? Que é work no presente. No past simple é worked. E no particípio aqui, worked também, certo? Ele, no caso aqui, é regular. Então, vamos aqui para os exemplos, né, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, nessa frase aqui, ó, he has read a book. Ele leu um livro. Então, aqui, ó, pessoal, eu não estou especificando aqui o tempo, né? A gente sabe que ele começou a ler um livro, leu um livro, né? Mas não está falando aqui se ele terminou o livro ou continua lendo, né? Está meio que indefinido aqui, né? Por isso que eu utilizei aqui o auxiliar aqui, o has, né? Que está falando do sujeito he e está indefinido, né? Uma coisa indefinida, não está dando uma data, né? Ou quando começou a ler ou se terminou. Então nós utilizamos aqui o present perfect. Entenderam aí, pessoal? No caso aqui, eu pus até um exemplo aqui, ó. Se nós formos colocar dessa seguinte maneira aqui, ó, he read a book. Ele leu um livro, né? Sem o auxiliar aqui, ó. Se nós formos falar isso em inglês, estaria errado, porque eu não estou especificando um tempo, né? Uma data. Então, está errado. Eu não posso colocar dessa maneira. Eu tenho que colocar o auxiliar, o has ou have. No caso aqui, eu colocaria o has porque o sujeito aqui é o he. Entenderam aí, pessoal? Então, no inglês tem essa diferença do português. No português, tanto faz eu falar no presente ou no passado, ler, né? Não tem um auxiliar. Agora, no inglês, não. Precisa colocar esse auxiliar aí quando na frase não está especificando, certo, pessoal? Então, dessa forma aqui, estaria errado. Eu tenho que colocar o auxiliar, ok? Aí eu coloquei os mesmos exemplos aqui embaixo, só mudando o sujeito, né? She, it, utiliza o has, certo? Não preciso explicar aqui para vocês. Para I, you, we e they, nós vamos utilizar o have, ó, tá vendo aqui, ó? E é só completar a sentença aqui, certo? No particípio aqui que é o read, certo, pessoal? Então não tem segredo aqui, entenderam aí? Vamos para mais um exemplo aqui, agora explicando com o verbo regular aqui, o worked, certo, pessoal? Então, ó, she has worked a lot, ela trabalhou muito. Então, aqui eu não estou especificando o tempo, certo? Então, vou utilizar o auxiliar aqui, que é o has, certo? Coloco o verbo aqui no particípio, aqui na terceira coluna, e só completar a sentença.
Agora vamos imaginar o seguinte, pessoal, e se eu quero fazer uma pergunta? Então a pergunta vai ser da mesma forma que nós utilizamos para fazer uma pergunta no futuro, no presente ou no passado aí, em inglês, certo? Nós utilizamos o auxiliar. O que acontece? Nós invertemos, né? O sujeito ele vai depois do auxiliar. No caso aqui, ó, se eu quero perguntar, ela trabalhou muito? Então o que eu fiz aqui nessa frase? Eu coloquei aqui o auxiliar na frente, que é o has, certo? Que eu estou falando, se referindo a ela. Depois eu coloquei aqui o sujeito, seguido aqui do verbo no participo, certo? Então, toda vez que você for fazer uma pergunta, você inverte aí. Você coloca o auxiliar na frente e depois o sujeito. Has she worked a lot? Ela trabalhou muito? Então, eu fiz essa regra aí, certo? Que é igual no passado, no presente e no futuro. Você inverte aí o auxiliar com o sujeito, certo, pessoal? Agora aqui já na negação, o que você vai fazer? Primeiro vem o sujeito, certo? Depois você vai colocar o auxiliar seguido do not. Aqui no caso aqui ele está contraído, que é o hasn't, certo? Então she hasn't worked a lot. Ela não trabalhou muito. Então eu coloquei aqui o has mais o not aqui contraído. Mas você pode colocar também separado, né? She has not worked a lot. Ela não trabalhou muito. Significa a mesma coisa, mas um nativo da língua inglesa, normalmente ele utiliza aí da forma contraída, o hasn't, certo? Agora aqui, ó, o you, nós vamos utilizar o have mais o not, né? Fica you haven't worked a lot. Aí o mesmo esquema, né, pessoal? Se você quer fazer da forma contraída, você escreve haven't, certo? Que é o have mais o not aí contraído, que é desta forma aqui. Agora, se você quer fazer da forma separada, né, da forma normal, mais formal, é o have mais o not, fica you have not worked a lot. Você não trabalhou muito, certo, pessoal? Então tá aí um vídeo aí explicando aí para vocês aí como que funciona o Present Perfect, como que você faz na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ok, pessoal? Até um próximo vídeo aí e bye bye. Tchau, galera!